Fala, meu amigo produtor rural, gerente de fazenda, agrônomo, pessoal do campo, do agro. Sejam muito bem-vindos ao Dominando a Pulverização, essa nova série de vídeos em que eu trarei aulas, conteúdo de muita qualidade para alavancar o resultado das suas pulverizações. Eu sou Paulo Coutinho, engenheiro agrônomo e consultor em pulverização, com mais de 40 anos de campo e atuo com agricultores para que possam lucrar até 30% mais sem gastar um centavo adicional com defensivos. Hoje, a nossa mini aula é sobre um tema que dá lucro ou prejuízo, sem fazer barulho. A gente vai falar de 10 erros comuns em aplicações. Eu já te adianto, se tiver 1, 2 ou 3 erros desse acontecendo, gente, isso já é prejuízo. É dinheiro que está indo embora do seu bolso. E um lembrete, pessoal, para o melhor conteúdo da internet sobre pulverização, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhuma dica valiosa. Isso ajuda a distribuir nossa mensagem para mais gente no campo, que com certeza pode aplicar com muito mais resultado e lucro no bolso. Bom, então vamos embora para o contexto. Pulverizar, gente, é entregar produto certo no lugar certo, respeitando o clima e garantindo que a maior parte do produto vai realmente chegar onde precisa chegar. Tá? Então nós temos que considerar que nós temos um alvo, um produto que nós vamos aplicar e que precisamos ter uma boa deposição desse produto no alvo. Para isso, tem 3 pilares básicos aí que são essenciais, né? Uma máquina bem regulada, um clima bem adequado e uma operação bem feita, procedimentos corretos, operador bem consciente do que ele está fazendo e bem treinado, ok? Bom, vamos lá para o primeiro erro então. Aplicar sem objetivo definido. Simplesmente falar que vamos aplicar e faz de qualquer jeito e aplica. Bom, gente, o prejuízo é que você pode estar usando um bico errado, trabalhando às vezes com volume de aplicação errada, fazendo gotas de tamanho errado. Isso vai comprometer cobertura, você vai ficar fazendo tentativas e tendo insucessos porque você não definiu o que você quer fazer e como você vai fazer. Então, para a gente evitar esse erro, nós temos que entender qual é o nosso alvo. É uma praga, é uma doença, é uma erva daninha? Qual o estado da minha lavoura? Que tamanho de gota que eu vou ter que fazer? Que bico eu vou usar para fazer isso? Né? E ajustar todos esses parâmetros da aplicação para garantir deposição de produto no alvo, na quantidade adequada para gerar bom resultado. Bom, o nosso segundo erro, né, que pode ocorrer nas aplicações, é achar que simplesmente porque você está colocando uma dose certa de produto no tanque, que a aplicação já está resolvida. Não é bem assim, né, gente? Se você não programa bem a sua aplicação, não executa ela corretamente, com os parâmetros adequados de bico, pressão de trabalho, tamanho de gota, respeitando o clima, você vai ter má deposição do produto no alvo. E o produto, gente, seja um fungicida, um herbicida ou um inseticida, é igual a um remédio. Se eu estou com a dor de cabeça, tomar meia aspirina vai resolver minha dor de cabeça? Eu que peso 90 quilos? Não vai mesmo. Então, para controlar um problema, tem que ter a dosagem correta do nosso defensivo também chegando nas plantas onde precisa chegar. E essas plantas que vão produzir o que vai virar dinheiro no seu bolso. Não cuida delas bem e você não vai ter dinheiro no bolso como deveria. Então, para evitar esse erro, nós temos que ajustar bem os parâmetros da aplicação, como eu falei. Modelo de bico, numeração, pressão, velocidade de trabalho e fazer uma cauda muito homogênea. Para isso, cuidados de preparo e agitação, para então garantir uma boa aplicação. E lembra também que a gente tem que ter uma boa distribuição do produto embaixo da barra. Tá? Nós vamos voltar a falar nisso mais na frente. Continua conosco. Próximo problema. Tem produtor, gente, que acha que um bico pode servir para todas as aplicações. Aí eu falo, você conhece a história do pato? O pato faz um monte de coisa. Nada, bota ovo, canta e voa. Ele só faz bem feito? Nadar. O resto ele faz, mas não faz bem feito. Então, bico é a mesma coisa. Se você usar um bico inadequado para uma aplicação, você pode ter os prejuízos. Se ele fizer gota fina demais, deriva em excesso. Imagina ser um herbicida, aplicar um herbicida com um cone vazio e uma pressão alta. Você vai cuidar da lavoura do vizinho, ou melhor, vai matar a lavoura do vizinho com isso. Se eu fizer gota grande demais, pouca gota, ou uma vazão muito alta ali naquele bico, pode dar escorrimento. Posso, então estar prejudicando a deposição do produto no meu alvo. Tá? Para evitar, então, esse erro aí, gente, realmente nós temos que ter
um jogo de bicos adequado a cada necessidade de nossa aplicação. Se eu fosse fazer uma receita de bolo para isso, nós precisaríamos de no mínimo 3 jogos de bicos, tá? Todo produtor. Quando eu falo nós, né? Eu já fui produtor, tá? Já trabalhei com café, já trabalhei com milho. Então eu tive essa experiência na pele. Um jogo de bico só não atende todas as necessidades. Um jogo para dessecação, que vai fazer gotas maiores, pouca deriva, evitando o problema lá na lavoura do vizinho, né? Um bico para as aplicações iniciais com a lavoura mais nova e um bico para aplicação já com a lavoura mais fechada, né, de inseticidas, fungicidas, às vezes a mistura, né, desses vários produtos. Aí sim você está aumentando a chance de ter bom controle das doenças, pragas e gerar mais dinheiro no seu bolso no final da safra. O nosso quarto erro seria velocidade variando demais durante a aplicação. O problema, quando você varia a velocidade, gente, é que você pode estar, se eu não tenho controlador eletrônico, eu vou estar variando o volume que eu estou aplicando. A gente ajustou a vazão do bico para a vazão tal. Se eu ando mais depressa do que o previsto, eu estou jogando menos água, menos calda, né, do que era para jogar. E o contrário, se eu ando lento demais, eu estou jogando mais volume do que era para jogar. Então, com isso, nós estamos distribuindo nosso produto mal na lavoura. Uma parte com muito produto, outra parte com pouco produto. E se eu ando sempre numa velocidade mais elevada do que aquele bico foi programado, pressão mais elevada do que o desejado, vou ter gotas finas demais, vou ter muita deriva. E deriva é seu dinheiro indo embora pelo ar. Voando pelo ar seria a expressão mais adequada, né? Então, para evitar esse tipo de problema causado pela variação de velocidade, nós temos que estabelecer uma faixa de velocidade de trabalho, tá? E orientar bem o nosso operador para isso. E naquela velocidade, então, nós vamos estar usando um bico adequado, né, que trabalhe numa pressão adequada, nem muito alta e nem muito baixa. Aí seu dinheiro não vai embora com a deriva e também vamos garantir uma boa cobertura, uma boa deposição do produto no alvo. O nosso quinto erro seria barra com altura errado ou também oscilação excessiva da barra. Vamos pensar o que causa isso, né? O que vai fazer a barra estar com a altura errada? É a ferramenta que está antes do pulverizador. É a nossa decisão de definir um parâmetro de altura de barra para ser trabalhado. E temos que respeitar uma regra, que a altura da barra tem que ser no mínimo igual ao espaçamento entre bicos, para garantir uma boa distribuição do produto na lavoura. Temos que ter a remonta dos leques ocorrendo, né, o cruzamento entre eles ocorrendo antes de chegar no alvo, para ter a distribuição uniforme. E quando a barra oscila, nós vamos estar uma hora com os bicos muito longe do alvo, uma hora com os bicos muito próximo do alvo. Barra muito alta, deriva. Barra muito baixa, falha no cruzamento entre os leques e má distribuição, má deposição de produto. É o remédio que não vai curar a dor de cabeça, é o inseticida, fungicida e herbicida que não vão controlar o inseto, a praga ou a doença por causa dessa má distribuição. Então, para evitar isso, temos que estabelecer uma altura correta de trabalho. Eu já dei a dica, presta atenção. A altura da barra a trabalhar para bicos de 110 graus tem que ser igual ao espaçamento entre bicos. E manter uma velocidade adequada de trabalho em que a barra não fique oscilando demais. Um terreno mais plano, bonitinho, você pode andar mais rápido, pode usar um bico, então, para essa velocidade. Mas se o seu terreno tem muita irregularidade, você vai trabalhar na velocidade menor para evitar essa oscilação excessiva de barra, garantindo mais qualidade na aplicação. O nosso próximo erro está ligado, com o erro anterior. É você não avaliar a distribuição. Como que eu avalio a distribuição, Paulo? Primeiro, com os olhos, a melhor ferramenta que Deus nos deu para avaliar a qualidade das coisas. Eu preciso da minha cabeça e dos meus olhos e observar o que está acontecendo. Eu tenho que chegar na barra, ligar os bicos, né, com água no tanque antes de preparar a calda, e observar os leques, se todos os bicos estão abrindo uniformemente, né, sem falha, sem entupimento, sem bicos desgastados, e observar agora se, na altura em que a barra irá trabalhar em relação ao topo da minha lavoura, ao topo da minha planta daninha, se os leques estão remontando, se estão cruzando bem um com o outro. Isso é o que garante uma boa distribuição. Então, se eu não avalio a distribuição, eu posso ter essa má distribuição ocorrendo na minha lavoura e uma má distribuição do produto na lavoura. Para evitar, vamos então avaliar a distribuição. Para isso é importante usar uma mesa de checagem de distribuição.
Gente, tem produtor que acha que isso aí é enfeite. Não, é um procedimento que pode te evitar muita dor de cabeça. Tem produtor que acha que é caro ou que não vai fazer diferença. Gente, procedimento de aplicação. Garanta uma boa distribuição. E para garantir uma boa distribuição, avalie a sua distribuição. E não se esqueça, manter a barra na altura correta em relação ao alvo para garantir boa distribuição. Próximo erro, também muito comum. Eu vejo várias vezes o pessoal reclamando, o produto não funcionou, esse produto é ruim, ele entope bico. Mas o problema não está, às vezes, no produto, o problema está no equipamento e no seu procedimento em relação ao equipamento. Se você se descuida da filtragem, não faz limpeza frequente dos bicos e não cuida para que os filtros, se você não faz uma limpeza frequente dos filtros e não faz a escolha correta das malhas que você vai ter, tanto no seu filtro antes da bomba, no filtro de linha ou nos filtros de bico, você pode ter problema de entupimentos nos seus bicos. E bico entupido vai prejudicar a distribuição. Então, vocês estão vendo como é que uma coisa está ligada à outra? Bico entupido, má distribuição, ou seja, deposição irregular do produto na lavoura. Lugar com produto de mais chegando e lugar com produto de menos. Lugar que vai controlar e lugar que não vai controlar. Então, na média, você aplicou o produto, mas a sua lavoura vai ter faixas onde não vai ter um bom controle. E aí, o seu dinheiro vai sair do seu bolso e não vai voltar para ele. Bom, para evitar, então, nós temos que ter procedimento correto de limpeza a cada abastecimento dos filtros que tem que ter a malha adequada, ok? É simples, é fácil, não vai custar dinheiro. É atenção e cuidado, gente. É o fator humano. A máquina é uma ferramenta, mas se não tiver uma pessoa com capacidade e conhecimento para fazer essa ferramenta fazer bem seu trabalho, a coisa não vai funcionar direito, a sua produção não vai se dar tão bem como você deseja. Outro erro agora, o nosso 8º erro, nenhum deles aqui, gente, é mais ou menos importante que o outro, tá? Todos os erros são importantes. Misturar calda sem um método. Tem gente que mistura calda no olho, tá? Gente, você pode ter vários problemas. Uma calda mal feita vai precipitar o produto, vai ter problemas de incompatibilidade, uma calda que talha. Às vezes você vai perder a calda inteira porque fez um procedimento errado no preparo de calda. E pode perder eficiência da aplicação com isso tudo acontecendo, né? Então, para evitar isso, procedimento correto de preparo, ordem de mistura tem que ser respeitada, agitação tem que estar ligada constantemente durante o preparo da calda e não deveria ser desligada até você terminar a sua aplicação, tá? E uma coisa que hoje está fácil, adotar o uso de pré-misturadores. Com essa onda aí dos drones, né, nas aplicações, que são realmente uma excelente ferramenta, se bem usados, surgiram aí várias empresas, várias pessoas montando os preparadores de calda para drone, que também podem ser ótimos pré-misturadores para fazer uma pré-mistura muito homogênea para a gente jogar no tanque do nosso pulverizador, garantindo assim uma calda de mais qualidade e uma calda homogênea. O nosso 9º erro, gente, aliás não, eu vou voltar um pouquinho aqui nesse anterior. Essa questão de misturar bem a calda, né, de fazer calda sem método, quem aqui já não ajudou uma tia ou uma avó a bater bolo ali na mão, bater a massa do bolo? Qual é o objetivo disso? É você uniformizar todos os ingredientes do bolo para garantir que ele não vai ficar embatumado. Eu adorava ajudar a bater bolo, porque eu era o mais interessado em comer o bolo quentinho depois. Mas é um exemplo. Você precisa ter uma calda homogênea para ter um bom resultado. Do mesmo jeito que eu preciso bater muito bem meu bolo e misturar muito bem os ingredientes para depois apreciar um ótimo bolo ali que a vovó e minhas tias faziam. O nosso 9º erro, aplicar fora da janela climática, ou seja, não respeitar a condição de clima, temperatura, umidade, vento, não estou nem aí, eu quero aplicar, eu preciso render minha aplicação, tem muita área para aplicar, acho que amanhã vai chover, tem que fazer tudo hoje. Gente, não é bem assim. Fazer mal feito não adianta, você vai ter que fazer de novo. Então, aplicar fora da janela, gente, você vai perder gotas, às vezes, por evaporação, por deriva, né? O vento joga essas gotas para fora da sua lavoura. Com isso, menos deposição de gotas que carregam o produto até o alvo, né? Até as folhas. Isso vai gerar, então, as falhas no controle e perda na produtividade, que vai refletir
como sempre, no seu bolso. Cada erro que você comete ao longo da safra é dinheiro que está saindo do seu bolso e deixando de entrar. Então, para evitar isso, nós temos que fazer realmente um monitoramento bem ativo do clima, respeitar essa janela climática, né? Tem regras básicas aí de não aplicar com temperatura acima de 30 graus, ou se a umidade do ar estiver abaixo de 50%. E um parâmetro muito legal que é interessante a gente conhecer e passar a utilizar, gente, é o ΔT, tá? ΔT, ele já representa tanto a condição de temperatura e umidade. Então, temos uma faixa de ΔT, ele é expressado em graus, ΔT ideal entre 2 a 6 graus centígrados. Se o ΔT estiver nessa faixa, você está fazendo aí uma aplicação com relativa segurança em relação ao clima. É lógico, respeitando o vento, o ideal é que o vento não passe de 10 km por hora nas suas aplicações. Bom, o nosso 10º erro é não ter um checklist, uma lista de controlar todos os procedimentos e todos os produtos que você está gastando, e com isso você não tem a rastreabilidade. Palavra difícil, né? Rastreabilidade. Olha que palavra bacana. O que quer dizer isso? É condições de você depois buscar o que aconteceu no passado para interpretar, às vezes, a causa de um problema que ocorreu na sua aplicação. Você tem que ter os dados registrados. Então, o prejuízo disso, gente, de não ter esse controle, é você não identificar a causa dos seus erros. E com isso, você não melhora, você não evita a repetição de erros. Então, para evitar isso, nós temos que ter um checklist, tá? Recomendo ter um checklist para antes, durante e depois das aplicações, de procedimentos, de cuidado, de avaliação do equipamento para garantir que ele está todo ok, né? Tudo isso é um método, você tem que ter um sistema mesmo de trabalho para garantir, então, mais eficiência, mais qualidade e mais resultado. Então, resumindo, gente, eu citei aqui 10 problemas, tá? E que se a gente for ver, o problema não está no equipamento em si, está em quem gerencia a atividade, em quem realiza aquele procedimento de aplicação, e é muito importante se preocupar com os detalhes e com os procedimentos que têm que ser seguidos para garantir melhores resultados, ok? Bom, pessoal, agora deixa eu fechar então tudo isso aí com a frase: aplicação boa não é sorte, é processo. Quando você controla objetivo, o bico, a pressão, a velocidade, a altura da barra, respeita o clima, faz um bom preparo de cauda e mantém seu equipamento em bom estado, você vai reduzir a chance de ter erros ou de ter falhas na sua aplicação. Cada aplicação pode dar um resultado diferente do esperado. E essa variabilidade aí, que pode ocorrer se você não fizer isso, é o que rouba seu lucro sem avisar. Então eu quero te perguntar uma coisa: qual desses 10 erros aí você vê mais no campo hoje? Diz aí nos comentários. E obrigado por ficar comigo até aqui, pessoal. Até a nossa próxima mini aula e não se esqueça de dar um like e compartilhar esse vídeo.